Antes da ministração propriamente dita de hoje vamos falar sobre o milênio. Eu quero aproveitar, porque no último domingo, aproveitar esta fita de vídeo que está sendo gravada, para dar um esclarecimento e uma colocação. No último domingo, nós ministramos sobre o novo nascimento, e quando saí, uma irmã me perguntou: pastor, e o senhor não abordou as crianças? Como é que fica a situação de uma criança? O senhor falou de uma criancinha, do brinquedo. Pensei que o senhor ia falar, mas o senhor não falou. Como é que fica a criança, a salvação da criança? Como é que uma criança não nasce de novo? Porque ela não tem entendimento. Como é que fica a situação? Então, quero aproveitar a sequência desta ministração para dizer que aquilo que Jesus disse em Marcos capítulo 10, Jesus abordou este assunto. Eu creio que nós podemos encaixar ou enquadrar a salvação das crianças naquilo que Jesus disse em Marcos 10, a partir do versículo 13. Jesus disse assim, o texto registra assim: então lhe traziam algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a minhas crianças, e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Então Jesus disse que das crianças, as crianças pertencem ao reino de Deus. E é importante esclarecer isto, por quê? Porque nós não batizamos recém-nascidos, e Jesus foi batizado no Rio Jordão quando ele tinha cerca de 30 anos, ele não foi batizado quando nasceu, porque o batismo não muda a natureza pecaminosa da pessoa, mas neste caso da criança, ela está debaixo da misericórdia de Deus, da graça e também da misericórdia de Deus. Então, se uma criança, enquanto ele não atingir a idade da compreensão, em que ele possa compreender que Jesus morreu pelos seus pecados, e que foram seus pecados que levaram Jesus na cruz, enquanto ele não puder compreender o plano da salvação e ter uma decisão, tomar uma decisão, ele está debaixo da misericórdia de Deus. Jesus disse que deles ou delas, das crianças, de tais é o reino dos céus. E eu incluiria aqui também, com base em outros textos das Escrituras, a pessoa que mesmo adulta, mas tem uma idade mental infantil, são os deficientes mentais. Eles também estão nesta mesma categoria, deles é o reino de Deus, porque o Senhor diz lá em Isaías que nem mesmo os loucos errarão este caminho que Deus tem reservado, um caminho elevado, nem mesmo os loucos. Eu creio que todas essas pessoas que têm problemas mentais e que nunca tiveram entendimento para tomar uma decisão, que tem essa deficiência mental, eles estão enquadrados como uma criança. Delas é o reino dos céus. Amém? Fica então esclarecido isto a respeito das crianças. Agora sim, nós vamos então abrir nossas Bíblias. Convido você a tomar a sua Bíblia e abri-la no último livro, o livro do Apocalipse, o livro das consumações, capítulo 20. Nós vamos ler o capítulo 20 e vamos meditar a partir de agora a respeito do milênio. Gostaria que você se colocasse em pé para ler comigo a palavra de Deus, acompanhar a leitura da palavra de Deus que trata deste assunto. Diz assim a Escritura: e vi descer do céu, capítulo 20 de Apocalipse, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então vi uns tronos, e aos que se assentavam sobre eles foi dado o poder de julgar.
e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Que Deus abençoe esta escritura no teu espírito. Pai, nós te louvamos pela revelação profética da consumação de todas as coisas. Pai, agora queremos aprender pelo teu espírito. Ó Espírito Santo, instrui-nos nesta noite, trazendo a revelação, Senhor, completa sobre o milênio, Senhor, sobre as coisas que em breve vão acontecer. Ó Deus, toma conta também, Senhor, destas vidas que ouvirão por estas fitas, que estão ouvindo pelo rádio essa transmissão. Abre, Senhor, a cada um de nós o entendimento da revelação da palavra profética para esta noite. Nós te pedimos assim em nome de Jesus e proibimos os nossos inimigos espirituais, a Satanás e aos demônios, de roubarem a palavra, de perturbarem toda a compreensão da palavra em nome de Jesus. Estão já amarrados, amordaçados, imobilizados e impedidos de agir debaixo dos nossos pés, porque os nossos pés são os pés do Senhor Jesus Cristo, uma vez que somos o seu corpo, e pisamos assim a cabeça de Satanás e dos demônios em nome de Jesus nosso Senhor. Maranata é a nossa oração. Ora vem, Senhor Jesus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, amados. Hoje o povo brasileiro está triste, infelizmente. Não foi possível ganhar a Copa do Mundo pela 5ª vez, mas já temos 4, né? Eu creio que devemos ser agradecidos por isto. Mas, irmãos, por isso que é bom nós firmarmos naquele que tem a vitória e não depender a vitória dos homens, né? Porque os homens falham, os times falham, os reis falham, os sistemas falham, mas há um que nunca falha, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é aquele que venceu, Ele é aquele que venceu e nos garante a vitória para sempre, para sempre. Aquele que anda com o Senhor não passa por desapontamentos, aquele que tem a sua prioridade em Jesus, no reino de Deus, não sofre com estas coisas que às vezes nos solapam por aí, né, no decorrer da nossa vida. Por isto nós devemos nos alegrar, porque muito em breve, não é? Até eu tenho brincado, eu tenho falado, olha, é bom aproveitar o futebol, né? Porque essas coisas não vai haver no milênio. Depois, mais para frente, eu vou mostrar, no meu entendimento, eu creio que realmente não haverá essas coisas. Por quê? Porque alguns milhões de franceses estão felizes e 165 milhões de brasileiros estão infelizes hoje. No reino de Deus não vai ter essas coisas, não. E nem vai ter ídolos, né, para se cultuar, nem times para se torcer e se brigar e se matar por causa dessas coisas, porque pessoas têm morrido, inclusive, por causa dessas coisas. Deus não vai permitir essa coisa durante o seu governo, durante o seu reino milenial. Hoje vamos começar
o estudo do milênio. Eu dei só 2 vezes esse estudo na igreja e nunca ministrei esse estudo fora desta igreja, porque não é possível, não dá tempo. E nós sempre deixamos este estudo, porque ele é o último, ele é o fechamento de todo esse estudo sobre a segunda vinda de Cristo que nós estamos falando. A segunda vinda, eu tenho dito aos irmãos, não é um acontecimento único, estanque. Ele é um acontecimento, é uma série de acontecimentos que vai culminar, né, com a segunda vinda de Cristo, literal, visível, para que todos possam ver, quando Jesus voltar, então, com a igreja e com os santos anjos, e estabelecer aqui na terra o seu governo, o seu reino. Este é aquilo que nós chamamos, o reino de Deus aqui na terra implantado, é o que nós chamamos do governo milenial, ou o milênio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, não é só o Apocalipse 20 que fala do milênio. De uma maneira clara, específica e detalhada é o Apocalipse. Mas existem muitos textos, principalmente no Velho Testamento e outros também dentro do Novo Testamento, mas muito mais no Velho Testamento, que falam deste assunto. Eu vou citar alguns aqui, porque depois, pelas fitas, alguns vão querer conferir esses textos. Por exemplo, Isaías capítulo 2, versículo de 2 a 4, é um texto que fala sobre o milênio. Isaías capítulo 11, versículos 10 e 12, fala sobre o milênio. Capítulo 25, versículo 8, milênio. Capítulo 26, 16 a 21, também sobre o milênio. Isaías capítulo 60, de 19 a 22, capítulo 61 de Isaías, todo o capítulo 61 trata sobre o milênio, os vários aspectos, as coisas que vão ocorrer no milênio, como vai ser o milênio. Esses textos dão detalhes sobre como será o reino milenial de Cristo aqui. Isaías 65, versículos 17 a 25, Isaías 66, versículos 22 a 24, Ezequiel capítulo 37, de versículos 21 a 28, que fala ali do reino de Davi. Davi será rei. Aqui também Jesus começará a governar. Jesus é o filho de Davi, mas depois do milênio quem vai governar a terra é o rei Davi. É o rei Davi. A terra vai continuar, né? Tem muitas pessoas que pensam que isso aqui vai acabar, ser destruído, etc. Eu vou mostrar para os irmãos durante esse estudo que não é assim, de acordo com o que diz a palavra de Deus. Oséias capítulo 2, versículo 18 em diante, fala sobre o milênio. Capítulo 3, de 1 a 5 de Oséias, fala sobre o milênio. E outros textos como Sofonias, capítulo 3, versículos 8 e 9, também falam sobre o milênio. E outros textos do Velho Testamento e da palavra de Deus, todos esses que eu citei, falam sobre o milênio. Falam sobre o milênio. Durante esses estudos, eu nunca me preocupei em falar sobre posições teológicas para os irmãos. Os irmãos nunca me viram falando sobre posições teológicas aqui. Nós fizemos os estudos calcados na Bíblia, no entendimento que a Bíblia nos permite ter, né, dos textos que tratam dos assuntos que abordamos. Mas hoje eu quero falar sobre 3 entendimentos ou 3 posições teológicas que existem a respeito do milênio, porque você pode ler ou ouvir falar sobre isto e pode dizer, mas o pastor não falou nada, como é que é isto? Por que ele não falou nada quando falou sobre o milênio? Existem 3 posições, irmãos, que os teólogos criaram, que os estudiosos da Bíblia criaram a respeito deste assunto do milênio. A primeira posição chama-se amilenismo. Amilenismo, é tudo junto, amilenismo. A segunda posição é pós-milenismo. E a terceira posição é pré-milenismo. Eu creio que alguns já leram, ouviram falar do amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo. Eu vou definir para você ver então o que entende cada um dessas correntes a respeito do milênio. Para os que são amilenistas, não existe o milênio propriamente dito. O milênio seria um símbolo, né, de um intervalo de tempo que vai
desde a assunção de Jesus até a sua segunda vinda. Então isto é que seria milênio para os amilenistas. Não existe para os amilenistas um período de 1000 anos. Para eles é um intervalo de tempo que vai desde que Jesus foi para os céus até a sua volta, que já está durando quase 2000 anos. Eu sinceramente não posso entender como alguém possa compreender e ensinar o milênio desta maneira, porque a Bíblia diz que no milênio Satanás estará preso e lançado no abismo. Eu pergunto, Satanás está preso e lançado no abismo? Será que desde que Jesus foi nós não temos problema com ele, né? Ele está preso e lançado no abismo até que Jesus volte? Não. A Bíblia diz que no milênio Deus fará uma aliança com os animais e tirará a ferocidade dos animais, né? O leão vai pastar juntamente com o boi, né? Eu pergunto, será que nós estamos vendo o leão pastando com o boi? Se botar um leão junto com o boi, o que acontece? O leão come o boi. Ele mata e come o boi. Então eu não posso entender como alguém se diz amilenista, dizendo que nós estamos em pleno milênio, ou seja, desde que Jesus foi até a vinda dele, até a sua segunda vinda, é o milênio. Não creio assim. Esta posição, ainda que grandes teólogos a defendam, não podemos entender e aceitar esta posição do amilenismo, ou seja, não existe um milênio de 1000 anos, mas existe este lapso de tempo. A segunda posição é o pós-milenismo. O que vem a ser isto? Entendem estes que defendem esta posição teológica que o reino de Cristo é espiritual, e que o milênio, portanto, é espiritual e não um milênio geográfico, literal, de que Jesus não vai governar 1000 anos aqui na terra, que isso tudo é espiritual, e que, portanto, para os pós-milenistas há uma esperança de conversão da maior parte das nações, inaugurando-se assim longo período de paz entre os homens do mundo, que seria o reino milenial. Então não haveria um período de governo de 1000 anos aqui na terra, e sim que tudo isso é espiritual, e que na medida que o evangelho for avançando, as nações vão se convertendo, o povo vai se convertendo, vivendo de acordo com a palavra de Deus, melhorando, e esse mundo vai cada vez melhorando mais, e que isto seria o milênio então, né? Havendo paz, um período longo de paz entre os homens do mundo, etc. Isso seria o reino milenial. Irmãos, isso também não tem base sólida na Bíblia. Por quê? Porque o que nós estamos vendo é que o mundo não tem paz. Cada vez a coisa fica mais complicada na face da terra, não é verdade? A guerra existe em todos os lugares. Agora mesmo existe guerras em andamento, em vários lugares, né? Seja na Irlanda, seja lá na África, na Nigéria, seja em vários lugares aí, nós temos guerra em andamento. Portanto, não é desta maneira. Nós não somos pós-milenistas e nem cremos no milênio desta maneira. A grande maioria dos cristãos evangélicos são pré-milenistas. Se você me perguntar, eu também sou pré-milenista. Por quê? Porque o pré-milenista, ou os pré-milenistas, eles creem que Jesus voltará ao final da grande tribulação e travará a batalha do Armagedon, vencerá Satanás, o prenderá, o lançará no abismo, e o falso profeta e o anticristo serão presos e lançados no lago que arde com fogo, e que Jesus inaugurará então um período específico de 1000 anos reinando no mundo sobre aqueles que sobreviverem à grande tribulação. Estes são os pré-milenistas. Então nós somos pré-milenistas. Por quê? Porque nós cremos que haverá literalmente um milênio na face da terra, um governo milenial. Jesus Cristo governará a terra, literalmente, aqui mesmo, muito breve. Amém? Amados, nós estamos vendo, pelas coisas que já ministramos, que a volta de Jesus, ela está se aproximando cada vez mais. Aleluias por isso. E a nossa oração é sempre Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus virá, primeiramente, parará nos ares, convocará a igreja, ouvir-se-á a voz do arcanjo, haverá um comando, soará
a última trombeta, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, e os dois grupos juntos subirão a encontrar o Senhor nos ares. Depois nós voltaremos com o Senhor, depois de passado o período de 3 anos e meio, que é a grande tribulação. Aí Jesus virá com a igreja e virá com os anjos também. Os anjos serão visíveis aí. No milênio, os anjos serão visíveis, assim como os santos que foram arrebatados, levados, e depois voltarão com o Senhor, também nós seremos visíveis aqui na terra, já com o nosso corpo glorificado, não mais sujeito à morte, à doença, à enfermidade, ao tempo, ao espaço. Nós vamos ter exatamente um corpo como Jesus tinha quando ele ressuscitou. Ele podia aparecer num lugar, estando as portas fechadas, desaparecer ali e aparecer em outro lugar. Instantaneamente, não tinha mais o fator espaço e tempo, não detinha mais o Senhor Jesus Cristo. Com este corpo, semelhante ao corpo da sua glória, nós voltaremos com o Senhor Jesus. Nesta ocasião se travará a batalha do Armagedon. Eu já ensinei isto para os irmãos, Satanás, com os exércitos dos reis da terra, junto com o anticristo e o falso profeta, tentará impedir que Jesus tome posse da terra, que Jesus implante o seu reino aqui. Ele será derrotado na batalha do Armagedon, e nesta ocasião o falso profeta e o anticristo serão presos e vivos lançados no lago que arde com fogo e enxofre. São os dois primeiros que vão inaugurar este lugar, que é um lugar específico que Deus preparou para o diabo e os seus anjos, e para todos aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida. Não foi preparado para o homem, foi preparado para o diabo e os seus anjos, mas para lá irão os que recusarem a salvação de Deus. E então o anticristo e o falso profeta vão inaugurar este lugar, e Jesus vai prender Satanás, o dragão, um anjo forte, sob o comando de Jesus, vai prender e aprisioná-lo, e com ele os demônios, e lançá-los no abismo, e colocar selos, isto é, guarda sobre ele, para que dali ele não saia durante o milênio. E então Jesus vai começar a reinar sobre a terra. Amém? O Apocalipse capítulo 5 nos diz que vai ser assim, vai ser aqui, não é? O capítulo 5 diz de uma maneira muito clara, o versículo 9 diz: e cantava, aqui é um culto nos céus, e cantava um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus o fizestes reinos ou reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aleluias. Então o milênio vai ser sobre a terra. Nós vamos reinar com o Senhor sobre a terra. Irmãos, quando houver este período da grande tribulação, a população da terra, eu quero que você abra no penúltimo livro do Velho Testamento, Zacarias, livro do profeta Zacarias, capítulo 13. Isso tudo que eu estou falando é introdução a esse tema do milênio. Capítulo 13 nos diz que no final da grande tribulação, 2/3 da população da terra vai morrer. 2/3. Este ano, para o ano que vem, nós vamos atingir 6 bilhões de seres humanos na face da terra. E é interessante que 6 é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia. Portanto, quando o homem atingir 6 bilhões, no meu ponto de vista, as coisas vão começar a acontecer. Atingir o número máximo que Deus vai permitir. Esse é o meu entendimento. Mas a população da terra vai ser morta em 2/3. Vamos ler ali no versículo 8 e 9, diz assim, de Zacarias capítulo 13. Eu não falei capítulo 13? Desculpe. Capítulo 13, falei sim. Alguns irmãos estão dizendo, você tem que prestar atenção. Quando o pastor cita, ele cita o livro e o capítulo. Depois eu dou o versículo sempre, Então você já pega o capítulo e o livro e já abre lá. Zacarias capítulo 13, versículos 8 e 9 diz assim: em toda a terra, diz o Senhor,
as duas partes delas serão exterminadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela, e farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Você sabe como é que se purifica a prata e o ouro? Você põe no cadim, né? Você põe numa fornalha e aquece a 1000, 2000 graus para que ela derreta tanto a prata como o ouro e suba aquela sujeira, e então você possa tirar a sujeira e ficar o ouro puro ou a prata pura. Isto aqui Deus está usando uma figura de linguagem. Ele está dizendo que através dos juízos da grande tribulação, o Senhor vai fazer uma purificação nesse 1/3 da população que vai restar sobre a face da terra. 4 bilhões de pessoas deverão morrer durante este período. Por isso é que a grande tribulação é um período singular. Jesus disse que nunca houve, nem jamais haverá um período como aquele desde que há homens sobre a face da terra. 4 bilhões de pessoas vão desaparecer, 2 bilhões vão sobreviver à grande tribulação. E o Senhor diz que provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, isto é, essa terça parte final, e eu a ouvirei, direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Portanto, você não precisa passar pela grande tribulação e ser alcançado por essa situação toda. Você pode estar para sempre com o Senhor, sendo arrebatado quando Jesus voltar. Basta que você faça uma entrega da sua vida a Jesus, receba-o como seu Salvador pessoal, o Senhor da sua vida, faça uma aliança com Ele e prepare-se para aquele glorioso momento em que Jesus virá buscar a sua igreja. Amém? Então o milênio é aquele período em que Jesus virá governar aqui na terra. Ele começa então implantando o seu reino. Jesus vai implantar o seu reino na cidade de Jerusalém. Jerusalém vai ser a capital do mundo. A capital do mundo. Se você hoje fizesse uma enquete nos principais líderes do mundo e perguntasse, por exemplo, a Bill Clinton ou aos grandes presidentes, aos homens influentes, aos jornalistas, aos informados, qual seria no próximo milênio, qual seria a principal cidade do mundo? Uns vão dizer Washington, outros vão dizer que talvez seja alguma das capitais da Europa, etc. Eu creio que Israel, Jerusalém, seria colocado por último. E vai ser a capital do mundo. Quando eu estive em Jerusalém em 91 e coube me falar naquele tour que nós iniciamos naquela manhã do dia 1º ou dia 2 de outubro de 91, e coube me fazer o culto devocional no ônibus, eu disse aos meus irmãos que estavam ali, eu disse, hoje nós vamos conhecer a futura capital do mundo. Jerusalém será a capital do mundo. Eu me lembro que a nossa guia, que era judia, estatelou 2 olhos bem grandes para mim e me olhou assim assustada, porque nem os judeus sabem disso e nem os judeus creem nessas coisas, mas Jerusalém será a capital do mundo, porque Jesus porá os seus pés no Monte das Oliveiras, que está de frente para Jerusalém, conforme nos diz Zacarias capítulo 14, versículo 4. E vai então se repartir, este monte se fenderá em duas partes, e Jesus entrará em Jerusalém, e ele governará a partir de Jerusalém toda a terra, toda a terra. Amém? O que Jesus vem fazer aqui na terra? Essa terra vai estar geograficamente diferente. Eu disse aos irmãos quando falei sobre a grande tribulação, e a Bíblia diz isto, que os montes vão desaparecer, as depressões vão desaparecer, as ilhas vão desaparecer, o mar já não mais existe. Os irmãos lembram? Porque um dos juízos que Deus vai enviar é um juízo que vai tornar as águas dos grandes oceanos em sangue, vai morrer todo ser vivente que habita nas águas, né? Ela vai se tornar em sangue. Eu disse aos irmãos que, segundo o meu entendimento, os oceanos devem migrar, devem
entrar no núcleo da terra e resfriar o núcleo da terra, porque o núcleo da terra é fogoso, é um núcleo de fogo. 4.000 graus centígrados atinge o núcleo da terra, enquanto o Sol atinge 6.000 graus, o núcleo da terra atinge 4.000 graus. Por isso nós temos esses vulcões, né, essas coisas expelindo rochas incandescentes ali, e tudo isso vai parar. Não vamos ter mais terremotos, não vamos ter vulcões, essas coisas não. Por isso que eu creio que a água que existe nos oceanos vai migrar para o interior da terra e vai resfriar o núcleo e tornar a terra uma terra sólida, sem terremotos, sem vulcões, sem estas coisas que hoje perturbam, matam e destroem na face da terra. Então, a terra, irmãos, vai ser arredondada. Deus vai mudar a topografia da terra, vai tornar essa terra verdadeiramente plana, né? Plana no modo de dizer, ela é arredondada, né? Mas não vai ter esse negócio de você subir e descer morro, escalar. Essas coisas vão, vamos dizer assim, parar. Deus vai fazer como Ele fez no princípio. A terra voltará a ser como no princípio, porque no princípio não haviam os oceanos. Os oceanos vieram com o dilúvio, eu já falei isso para os irmãos. Os cientistas dizem que em torno da Terra existia um anel muito grande de água, que deixava a Terra com um clima de ar refrigerado. Assim como existe um anel no planeta Saturno, o planeta Terra também tinha um anel de água, mas com o dilúvio, Deus fez com que aquela água chovesse e caísse sobre a terra, e a terra inclinou 23 graus e meio, congelou nos polos, inclinou e criou-se os oceanos, os grandes oceanos, e hoje a terra na verdade devia se chamar planeta água, porque 2/3 da sua superfície é de água e não de terra. Mas migrando os oceanos para o interior do núcleo da terra, a terra realmente volta a ser terra, e toda a sua extensão, nós vamos ter então não 1/3 de terra, mas a sua totalidade como terra. Vamos ter pequenas lagoas, pequenos lagos, os rios, etc. Mas a topografia da terra será totalmente mudada. A Bíblia nos mostra isto porque ela fala que vão desaparecer as ilhas, vão desaparecer os montes, as montanhas, as depressões, tudo isso aí vai desaparecer. E Jesus então vai fazer uma coisa. O que é que Jesus vem fazer na terra? Ele vem restaurar a terra. Quando Deus criou a terra, eu já ensinei isto para os irmãos, entre o primeiro versículo e o segundo versículo da Bíblia, quando diz, no princípio criou Deus o céu e a terra, entre esse primeiro versículo e o segundo versículo há um espaço. Teologicamente falando, todos os teólogos dizem que ali há um espaço de acontecimento. Os textos na língua hebraica induzem que há um espaço, porque ali se diz que a terra era sem forma e vazia. E o verbo ali pode ser traduzido como tornou-se sem forma e vazia. Houve alguma coisa que deformou a terra e extinguiu o que existia na face da terra, e a terra ficou toda, vamos dizer assim, deformada. Aí na criação, o Espírito Santo começa a como que chocar, a recriar a terra. E ele então vai fazer esta terra, que depois vai ser em parte destruída pelo dilúvio séculos mais tarde. Então ele vai recriar a terra. Ora, quando Deus criou a terra, ele criou os luminares, que o sol, a lua, enfim, ele foi criando, colocando as coisas no seu lugar. A Bíblia nos diz que Deus a criou perfeita, porque nunca Deus faz nada imperfeito ou mal feito. É por isso que a terra tornou-se sem forma. Ela não era, inicialmente não. Quando Deus a criou, ele a criou perfeita, mas por causa do pecado que entrou no universo, através de Satanás, a terra sofreu consequências e ela tornou-se sem forma e vazia. E Deus então, vamos dizer assim, na criação ou na recriação, Deus então vai tornar novamente a terra e vai criar o homem para estar sobre a terra governando. E Deus criou tudo, e criou o homem e pôs o homem lá.
né? Mas o homem caiu, pecou e pegou esse governo que Deus havia dado para Adão, ele deu para Satanás. Por isso que Satanás, quando tentou Jesus no deserto, ele mostrou os reinos da terra e diz: tudo isso é meu, me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Adão entregou, cometeu alta traição e entregou a Satanás, e Satanás destruiu a criação de Deus, ou conspurcou, alterou, né? Fez alterações na criação de Deus. Você quer ver? Quando Deus criou os animais, irmãos, os animais não tinham a ferocidade que tinham hoje. A ferocidade dos animais é consequência do pecado. O pecado não só afetou o homem, mas afetou a criação de Deus em relação ao planeta Terra. Afetou toda a criação de Deus em relação ao planeta Terra. Se você observar, vamos lá no capítulo 1 do livro de Gênesis, no final do capítulo 1, versículos 29 e 30, Deus vai estabelecer a dieta, não somente para o homem, mas também para os animais. O que é que o homem e os animais iriam comer? Versículo 29 diz assim: disse-lhe mais, Deus falando: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. Veja bem, o leão não comia o boi, o leão não comia carne, o tigre não comia carne, o tigre comia erva, ele comia capim, o leão comia capim. Não havia ferocidade, um animal não atacava o outro para destruir, para comer o outro, ele comia capim. O homem também comia as ervas, as hortaliças, as plantas e as frutas. Foi assim que Deus fez, e no milênio vai voltar a ser assim. Amém? Vai desaparecer. Deus vai fazer uma aliança com os animais em favor dos homens. Ele diz isto na palavra dele, que ele vai fazer uma aliança, né? Hoje, se você puser um leão e um boi junto, o que vai acontecer? O leão mata o boi e come. Se puser um tigre e uma ovelha junto, o tigre vai comer a ovelha. Quem vê esses filmes, documentários que aparecem sobre animais, a gente vê o mais forte matando o mais fraco, comendo, destroçando. Vem os urubus, as aves de rapina, aquela desgraça toda. Isso tudo é consequência do pecado. Não quer dizer que no milênio não haverá pecado. Haverá sim a natureza caída, mas não haverá tentador, não haverá demônios, não haverá Satanás para fazer o povo pecar, etc. E Deus vai fazer uma aliança. É por isso que Romanos capítulo 8, irmãos, diz que a criação ela está gemendo hoje, né? A criação ela está gemendo. Romanos 8, né? Diz aqui, a partir do versículo 18, diz: pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que se há de ser revelada, porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. A palavra revelação aqui significa no sentido da ressurreição, né? Para que a humanidade então receba, para que os filhos de Deus recebam os corpos imortais. Então, porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus, porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, isto é, aos efeitos do pecado, não por sua vontade, mas por causa daquele que o sujeitou, que foi, no caso, Satanás, através de Adão, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação
que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. E não só ela, mas até nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, quando houver a implantação do milênio, a criação será também restaurada, e a dieta também, ou seja, o leão não vai comer o cabrito, o tigre não vai comer o cordeiro, a criança vai poder meter a mão na cova da serpente e a serpente não vai morder. Depois nós vamos ver toda esta maravilha. Mas então, por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus vem restaurar a terra. Ele vem, durante o milênio, fazer um trabalho de restauração de todas as coisas. Amém? Quero te mostrar isto na palavra de Deus. Irmãos, abra comigo aqui em Mateus capítulo 19. Há um episódio ali em capítulo 19. Aquele moço rico que chegou, perguntou, falou com Jesus o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna, etc. Jesus dá umas instruções para ele, mas como ele era um homem muito rico e tal, ele saiu triste dali, porque Jesus tinha mandado ele vender tudo, repartir com os pobres, e vir a ele, segui-lo, e ele teria um tesouro no céu e tal. Ele foi embora, e Jesus então fez uma afirmação, dizendo que quão dificilmente um rico que confia nas riquezas entraria no reino de Deus, que seria mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico que confia nas riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados, etc., daquilo, e Jesus, Pedro no versículo 27 diz, do capítulo 19 de Mateus: então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa, pois, teremos nós? Ao que lhes disse Jesus: em verdade vos digo a vós que me seguistes, que na regeneração, a palavra regeneração significa recriação do mundo, que na regeneração, eu diria que no milênio, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-eis também vós sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, Jesus falou que os 12 apóstolos iriam sentar quando ele voltasse e começasse o seu governo. Eles iriam sentar-se em 12 tronos e julgar os filhos de Israel. É interessante que essa promessa incluía Judas. Judas estava no ministério, mas Judas falhou e Matias tomou o lugar de Judas, Matias, charado o pastor Matias, tomou o lugar de Judas. Judas estava incluído nessa promessa quando Jesus a fez, mas ele falhou. Por isso nós não podemos falhar na nossa carreira cristã, porque coisas gloriosas estão previstas para nós. Amém? Então aqui fala, irmãos, na regeneração. Quer ver um outro texto que fala sobre isso? Vão comigo em Atos capítulo 3. Eu queria ler agora, quero que você abra e acompanhe comigo, porque é muito importante. Jesus está falando, aqui no caso é o Espírito Santo falando através de Pedro, Pedro faz aquele discurso no templo, cheio do Espírito Santo, para que você possa entender o que eu quero no capítulo 3 de Atos, o versículo 21, mas para ficar melhor, eu vou ler a partir do versículo 19. Atos 3, 19 em diante diz, Pedro encerrando a sua pregação, cheio do Espírito, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor, e envie ele o Cristo, que já dantes vos foi indicado, Jesus, ao qual convém que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Jesus está nos céus hoje fazendo o quê? Nos preparando moradas. Ele diz: vou preparar-vos moradas. João capítulo 14, Jesus diz: vou preparar moradas. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, vou teria dito. E Jesus disse que ele iria preparar moradas, e ele viria outra vez para levar-nos junto deles. Então, mas Jesus está nos céus preparando para nós as mansões,
até o tempo da restauração de todas as coisas. Portanto, quando Jesus voltar, é para a restauração de todas as coisas. A restauração começa no milênio. Jesus vai restaurar a terra, vai torná-la como um jardim do Éden, como Deus fez ao princípio. Satanás tentou distorcer esse plano de Deus, destruir, mas Deus nunca desiste dos seus propósitos. Ele vai restaurar a terra, porque na eternidade a terra será habitada, não por nós, não por nós que pertencemos ao corpo de Cristo, mas haverá gente sobre a terra, não gente mais que morre, não gente que fica doente, mas eles vão entrar na imortalidade, mas vai habitar a terra. Por quê? Porque a terra faz parte do reino de Deus. Amém? A terra faz parte do reino de Deus. Deus estabeleceu o seu reino. Jesus nos ensinou: venha o seu reino. A orar, Ele não ensinou assim: venha o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. No céu hoje é feita a vontade de Deus, mas na terra não, porque aqui está governando o diabo. Ele é o príncipe deste mundo. Mas Jesus vem, vai derrotá-lo, vai prendê-lo, lançá-lo no abismo, e vai pôr selo sobre ele, e vai implantar o seu reino aqui, ou seja, a vontade de Deus sobre a terra. E para isso ele vai restaurar a terra. Na regeneração, disse Jesus, os apóstolos vão assentar sobre 12 tronos e julgar os filhos de Israel. Isso é lá com eles lá. Filhos de Israel, nós não somos judeus, então não temos que passar por e mesmo porque nós somos corpo, o nosso tribunal é outro, o nosso julgamento é outro, não vamos passar por isso. Isso é lá os discípulos com os judeus, porque os discípulos são judeus também, ou melhor, os apóstolos são judeus. Então eles vão sentar e vão julgar. Jesus prometeu isso para eles, e eles vão julgar os filhos de Israel. Nós vamos governar juntamente com o Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Mas Jesus começa a restauração. Esta palavra, irmão, você pode ver aqui, até, o qual convém que o céu receba ou retenha até os tempos da restauração de todas as coisas. Então Deus vai restaurar todas as coisas. E eu quero dizer para você que esta palavra regeneração, restauração, ela tem um sentido de recriação do mundo. Recriação do mundo. A palavra grega aqui é apocatástasis. E a palavra apocatástasis significa restauração. E o sentido desta palavra na língua grega é pôr em ordem o que está caótico. Ou seja, o mundo, quando Jesus voltar, vai estar num caos total, não é? O reino de Satanás foi aqui durante a grande tribulação. Satanás reinou aqui através do anticristo. Aqui vai estar um caos total, aqueles cometas caindo, aquela coisa toda, e mar em sangue. Vai ser um caos total. Quando Jesus voltar, então ele vem restaurar. Significa pôr em ordem o que está caótico. Significa também esta palavra apocatástasis, trazer de volta a primeira posição, como era o jardim do Éden. Trazer de volta a primeira posição, a terra como Deus a criou, ou a restaurou e deu ao homem. Isso é, trazer de volta aquela primeira posição, como era no Éden. Significa também fazer voltar a um estágio salutar. Essa palavra apocatástasis significa ser restaurado a um estado melhor, mais elevado ou mais digno. E por último, significa ainda produzir de modo novo. Tudo isso significa apocatástase ou restauração que Jesus virá fazer aqui durante o milênio. Jesus virá governar, e durante o governo dele, ele restaurará a terra, o planeta Terra. Tem muita gente que pensa que o planeta Terra vai ser destruído por causa de alguns textos da Bíblia, como Pedro, 1 Pedro, ou 2 Pedro, não me lembro bem, capítulo 3, acho que é 1 Pedro, não, 2 Pedro, capítulo 3, que fala que os céus passará com grandes estrondos e a terra, os elementos se fundirão, etc. Eu quero dizer que a terra será purificada com fogo, sim, mas não será destruída. O planeta Terra não. Por quê? Porque quando Jesus voltar, nós vamos reinar sobre a terra. Não está escrito, eu não li agora há pouco em Apocalipse, que ele comprou gente de todos
os países do mundo e os fez o que? Reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Não é uma terra nova. A Bíblia fala de um novo céu e uma nova terra onde o mar já não existe. Lá também em Isaías, capítulo 65 e no capítulo 66, Deus fala de um novo céu e uma nova terra. Mas toda vez que fala de novo, existem duas palavras no grego para a palavra novo. Tem duas palavrinhas gregas que designam a palavra em português novo. Uma é neos, neos. Esta palavra neos no grego, ela aplica-se, ela pode ser traduzida como novo, mas novo no seguinte sentido: refere-se à qualidade de novo, ou seja, o que veio recentemente à existência, algo recém-criado. Se fosse uma nova terra, uma terra recém-criada, então o texto grego teria que ser neos. Mas existe uma outra palavra grega que, para designar o vocábulo novo, é kainos. Esta palavra refere-se à qualidade de novo, ou seja, o que demonstra ou aparenta características novas. Kainos significa restaurado ou renovado. E toda vez, lá no Apocalipse, um novo céu e uma nova terra onde o mar já não existe, é kainos, não é neos, é kainos, ou seja, algo que foi restaurado. Em Isaías 65 e Isaías 66 é kainos, não é neos, a palavra que é traduzida ali. Significa então que Deus não vai destruir o planeta Terra, mas Ele vai renovar o planeta Terra, restaurá-lo completamente. Senão Jesus teria que passar 1000 anos aqui, irmãos, reinando sobre o caos. Você acha que... e dar a vitória ao diabo, porque o caos é fruto do pecado, dessa desgraça que Satanás implantou. Não, Deus nunca vai se deixar vencer. Ele restaurará, e Jesus restaurará a terra. Aliás, se você quer ver isto de uma maneira muito clara, abra em Isaías 45. Eu já estou terminando, nosso tempo voou nessa introdução. Isaías 45, eu quero mostrar para você que Deus criou a terra para ser povoada e não para ser um caos. Isaías 45, versículo 18, nós lemos assim. Todos acharam? Bem rápido. Isaías 45, versículo 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, não a criando para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus criou a terra não para ser um caos. O diabo vai levar essa terra a um caos durante o seu governo, através do anticristo aqui. Mas Deus vai restaurar, porque Ele criou a terra para ser habitada. Amém. Faz parte do seu reino. Amém? Como introdução, eu vou parar aqui. E no desenvolvimento deste assunto, nas próximas ministrações, não será domingo, nem no outro domingo. Os 2 últimos domingos eu estarei ministrando fora, os irmãos já estão sabendo disso. Mas no primeiro domingo de agosto, nós retornaremos a este tema, sobre o milênio. E eu quero falar, para você entender bem o milênio, você vai ter que entender sobre a primeira e a segunda ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Nós vamos falar sobre a primeira e segunda ressurreição e vamos desenvolver este assunto porque nos interessa. Interessa por quê? Porque nós vamos reinar com Cristo durante um milênio sobre a terra. Ele comprou e nos transformou em reis e sacerdotes, e a promessa é: eles reinarão sobre a terra. Amém? Graças a Deus por isto. Vamos ficar em pé, o pastor Matias vai estar assumindo. Eu só quero orar e agradecer. Pai, nós te louvamos por essa introdução. Ó Deus, põe a chama do teu Espírito, ó Pai, a queimar os nossos corações, para que nós desejemos ardentemente entrar logo no teu reino, Senhor, e vivermos aqui com o Senhor, conforme tens determinado na tua palavra. Maranata é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
is